Fala pessoal, beleza? Bom dia. Então, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre funções hiperbólicas, é a nossa 22ª aula, se eu não estou equivocado. E as funções hiperbólicas são funções muito interessantes, bastante importantes, elas simplificam bastante certas notações e também, enfim, problemas e etc. que eventualmente aparecem aí. E elas têm um detalhe interessante que os alunos morrem de medo delas. E não tem motivo para tal, tá? Então vamos falar delas rápido, vou falar delas aqui ao longo dessa aula, tá? Primeiro, quem são as funções hiperbólicas? A gente vai começar com as duas básicas, que são duas funções que são combinações de exponenciais, que são o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, tá? Então a gente define duas funções, que é o seno hiperbólico de x e o cosseno hiperbólico de x. O seno hiperbólico de x ele é definido como sendo a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2 e o cosseno hiperbólico de x ele é definido como sendo exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Então, a primeira coisa que é curiosa sobre essas funções é porque elas levam o nome de seno e cosseno hiperbólico, sendo que, na verdade, elas não se parecem e nem tem na sua definição o seno e o cosseno de forma direta. A gente vai falar exatamente por que elas recebem esse nome, mas um dos motivos pelo qual elas têm esses nomes, seno e cosseno hiperbólico, é porque elas compartilham muitas propriedades semelhantes, tá, às propriedades das funções trigonométricas normais seno e cosseno. Beleza? Então, vamos começar com uma delas aqui, que é a paridade. Então, para quem não sabe ou não se lembra, a gente vai falar aqui rapidamente. Para quem não sabe ou não se lembra, a gente diz que uma função é par, tá? Então, uma f é par, uma função par, se f de menos x é igual a f de x. Então, um exemplo disso, imediato, é a função f de x igual a x quadrado. Se você trocar o x por menos x, você tem exatamente a mesma coisa. No caso das funções pares, o que acontece, se a gente olhar aqui para o caso da função x quadrado, o que ela tem de interessante é o seguinte, é que o gráfico dela ele é espelhado, né, com relação ao eixo y, né? Tem um espelho aqui, beleza? E quando que a função é ímpar? A função é ímpar, então f é ímpar. Então aqui vamos chamar aqui de ímpar, né? Então f é ímpar se f de menos x é igual a menos f de x. Então um exemplo imediatíssimo e trivial, não quero nada muito complicado aqui, é a função f de x igual a x, ela é uma função ímpar, tá? Se você trocar o x por menos x, você acha exatamente essa condição aqui, né? Beleza? Tranquilo, né? Então, maravilha. Se a gente olhar aqui agora para o gráfico rapidamente, estou escolhendo funções simples exatamente por conta, para ficar mais fácil da gente entender o gráfico. O gráfico aqui é uma reta, né? Que ela passa aqui pelo zero, ok? E aí, no caso da função ímpar, o espelho ele não é com relação diretamente ao eixo y. Primeiro eu espelho com relação para o eixo y, depois eu espelho para baixo, né? Então é como se eu tivesse espelhado duas vezes. Se você pegar um outro exemplo de uma função ímpar, fazer um outro exemplo de uma função ímpar, essa aqui é a x, né? Y igual a x, tá? X. Vou falar aqui um outro exemplo de uma função ímpar é a função tangente, por exemplo. Função tangente. Essa tangente ela tem duas assíntotas, né? No π sobre 2 e no menos π sobre 2. Ela é periódica também, mas eu estou interessado aqui só num pedacinho, só pra gente entender mais ou menos. Ops, vou tentar de novo aqui. Beleza. Alguma coisa mais ou menos assim. Repare que é o seguinte, primeiro eu espelho para o lado de cá, então ele faz um raminho rosa aqui, depois eu espelho para baixo, né? E aí na hora que eu espelho para baixo, ele tem exatamente essa parte aqui. Então, o processo
espelhamento da função ímpar. É isso aí. Mas por que eu estou falando de função par e ímpar e etc? Estou falando de função par e ímpar porque é o seguinte: as funções trigonométricas usuais, as trigonométricas padrão, né, digamos assim, as trigonométricas seno e cosseno, o seno de menos x é menos seno de x, tá? O que faz com que ela seja ímpar. E o cosseno de menos x é exatamente igual ao cosseno de x, o que faz com que essa função seja par. Beleza? Tá, e daí? O que isso tem a ver com o nosso assunto? A gente começou definindo as funções hiperbólicas e aqui você está falando de uma coisa que não tem nada a ver. Mas tem a ver sim, tá? Como eu disse, as funções seno e cosseno hiperbólica, elas levam esses nomes exatamente por elas compartilharem semelhanças com as funções originais seno e cosseno. E aí uma dessas semelhanças é exatamente essa. O seno hiperbólico é uma função ímpar, tá? Então agora voltando ao nosso assunto aqui, né? Voltando ao assunto, o seno hiperbólico é uma função ímpar, porque se eu fizer seno de menos x, quem que é o seno de menos x? Pela definição, é exponencial de menos x menos exponencial de menos x dividido por 2, correto? E aí, nesse caso, eu tenho exponencial de menos x menos exponencial de x dividido por 2. Mas isso é exatamente, se eu colocar o menos em evidência aqui, se eu colocar esse menos em evidência, o que eu obtenho é exatamente isso aqui, ó, exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, correto? E esse camarada que sobrou no final aqui é o seno hiperbólico de x. E aí, isso sendo verdade, o que eu estou dizendo é que o seno de menos x, vou colocar assim, né? Então, o que eu estou dizendo é que o seno de menos x é igual a menos o seno hiperbólico de x, que caracteriza então essa função como uma função ímpar. E aí, como eu disse, tem uma coincidência. O seno é ímpar. O seno hiperbólico também é ímpar. Tá? Será que o cosseno também repete esse mesmo padrão? Vamos ver. A gente está aqui para isso, né? Se eu olhar para o cosseno hiperbólico então de x, o cosseno hiperbólico de x, ele satisfaz isso aqui, né? Exponencial de menos x mais exponencial de menos x. Essa é a definição mesmo, tá? Estou usando a definição das funções. Então, isso aqui, na verdade, é igual a quanto? Isso aqui é igual a exponencial de menos x mais exponencial de x sobre 2. Claramente, a adição de números reais é comutativa, então posso escrever isso como exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. E isso aqui que eu obtive é o cosseno hiperbólico de x. E aí, portanto, qual que é a minha conclusão? Portanto, a minha conclusão é de que o cosseno hiperbólico de x é, na verdade, perdão, cosseno hiperbólico de menos x é, na verdade, o cosseno hiperbólico de x, que caracteriza essa função como uma função par. E, como eu havia dito, o cosseno hiperbólico é par e o cosseno também é par, o que é uma coincidência bastante interessante aí, beleza? Essas funções trigonométricas hiperbólicas, ou só simplesmente essas funções hiperbólicas, elas satisfazem algumas identidades também semelhantes àquelas identidades do seno e cosseno. Então, nessa aula eu vou fazer sempre um paralelo entre as duas coisas para a gente ver por que, que os nomes foram escolhidos assim, tá? Não vou fazer durante a aula toda, mas eu vou fazer durante um pedaço da aula. Então, definido o cosseno e o seno, já sei que o cosseno hiperbólico é ímpar, que o cosseno hiperbólico é par. Antes da gente prosseguir, é, não, não, não. Já falo dos gráficos dela. Vou continuar aqui das identidades. Então, eu tenho algumas identidades que são válidas aqui, tá? As identidades. Eu não vou provar as identidades, vai ficar como exercício para vocês, tá? Não é nada muito complicado, mas é um pouquinho trabalhoso. E para a gente não ficar perdendo tempo aqui fazendo algumas contas que são só mesmo manipulação algébrica, eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês treinarem, tá? Eu já estou bem treinado, eu acho, espero. Mas vocês não têm o mesmo tanto de treinamento que eu tenho, então por isso mesmo eu vou deixar como exercício, tá? Então, como disse, tem algumas identidades. Se a gente for parar para pensar lá no seno e no cosseno, usual. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, a gente tem algumas identidades que são comuns, né? Que é a soma de arco, que a gente usa bastante, inclusive.
que ela diz o seguinte: o seno da soma ou diferença entre x e y é o quê? É seno x cosseno y mais ou menos seno y cosseno x, não é isso? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Essa é a formulinha. O cosseno é semelhante, a gente tem semelhante não, tem uma versão para o cosseno, né? Parecida com essa também, que é cosseno x, cosseno y menos mais seno x, seno y. Então, observem a estrutura, tá? Observem a estrutura. No caso do seno, tenho seno cosseno mais seno cosseno. No cosseno, eu tenho cosseno cosseno mais menos seno seno, tá? No caso das trigonométricas, então, essas aqui são as circulares, vou chamá-las sempre de circulares, tá? Já explico por quê também. Então, as padrões ou circulares, as trigonométricas mesmo, que são as trigonométricas circulares, vale isso aí. Nas hiperbólicas, o que acontece? Eu não vou provar, como disse, fica aí para vocês o exercício. Eu vou até deixar destacado aqui para vocês saberem que é exercício. Quando vocês pegarem, além de eu estar falando, quando vocês olharem de novo para o documento aqui, então fica para vocês provarem que é exercício. Não é difícil, como disse, é só um pouquinho chato. Valem identidades parecidas, tá? Então, se eu pegar o seno hiperbólico de x mais ou menos y, qual que era a estrutura? É seno, cosseno, seno, cosseno. Aqui mantém a mesma estrutura. Vai ser seno hiperbólico do primeiro vezes cosseno hiperbólico do segundo, mais ou menos. Também mantém o sinal seno hiperbólico do segundo, cosseno hiperbólico do primeiro. Então é exatamente a mesma forma, ó. Seno, cosseno, e aqui, ó, seno, cosseno. Inclusive o sinal também é parecido. Para o cosseno, isso aqui, para o cosseno, vale fórmula semelhante também, tá? Vale uma fórmula semelhante, que ela vai ser o quê? Cosseno de x, cosseno hiperbólico de y. Só que aqui não troca, diferentemente do caso do seno, aqui não troca, tá? Do seno não, desculpa, do cosseno circular, aqui não troca os sinais. Então aqui continua seno hiperbólico de y, cosseno hiperbólico, desculpa, perdão, seno hiperbólico de x. Aqui é seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Então, como disse, aqui era cosseno, cosseno, seno, seno, aqui continua cosseno, cosseno, seno, seno. Então, de novo, elas repetem um padrão muito semelhante ao padrão das trigonométricas circulares. Vamos agora, então, a um ponto que muda bastante as coisas. Eu não sei se eu devo falar disso. Eu tô meio perdido aqui. Do que eu falo primeiro? Ah, eu estou falando de identidade, então eu vou continuar falando de identidade. Deixa eu terminar essa parte de identidade. Essas identidades são básicas tanto para circulares quanto para as hiperbólicas, tá? Então, tanto para circulares quanto para as hiperbólicas, essas identidades são triviais. E agora eu vou fazer, então, justificar o porquê do nome de cosseno e seno hiperbólico. E com isso eu vou gerar uma outra identidade importante aqui. Vamos de novo fazer o paralelo aqui com as trigonométricas circulares. Então elas são circulares por quê? Porque elas moram no círculo. Ops. Porque elas moram no círculo. Calma aí que eu já vou encaixar o círculo no lugar certo, tá, gente? Então, já vou encaixar ele aqui no lugar certo. Não precisa disso aqui. Deixa eu só. Pronto, encaixado no lugar certo. Eu pego aqui, ops. Esse círculo é o círculo trigonométrico. Ele tem raio unitário. Se eu pegar um ponto nesse círculo, sabendo que esse aqui é o ângulo θ, tá? Sabendo que aquele ângulo é o ângulo θ, esse ponto no círculo, que tem componentes x e y, quais são as componentes x e y dele? Acho que o meu desenho ficou um pouco pequeno, deixa eu aumentar um pouco aqui, vai ficar mais visível. Pronto, agora tá. Agora não tem como dizer que não dá para ver, né? Então agora vai ficar melhor de ver aqui, beleza. Então, só dar uma consertada aqui. Então esse aqui é o θ. Esse ponto sobre o círculo tem coordenadas x e y, beleza? E a gente sabe que esse tamanho aqui, no círculo trigonométrico, equivale ao cosseno de θ, enquanto esse tamanho aqui equivale ao seno de θ. Então, portanto, o x é igual a cosseno de θ e o y é igual a seno de θ. E além disso, esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando de laranjado, esse triângulo laranjado
esse triângulo retângulo laranjado aqui, que tem as dimensões, que tem essa característica aqui, né? Eu vou até escrevê-lo aqui embaixo. Desculpa, escrevê-lo não, desenhá-lo aqui embaixo. Esse triângulo retângulo aqui, ele tem esse cateto vale cosseno, esse cateto vale seno, esse cateto vale 1. E aí, pelo teorema de Pitágoras, eu acho então que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual. Isso aqui, de novo, é uma coisa conhecida. A gente já fez essa demonstração aqui em algum momento lá no passado. Nós estamos na aula 22, a gente deve ter feito isso lá pela aula 3, 4, por aí, então já tem bastante tempo, mas não deixa de ser relevante. Tá, mas o que que essa discussão tem a ver com as funções hiperbólicas? Tem tudo a ver. Então, no círculo vale isso, significa que um ponto dentro do círculo, a coordenada x é o cosseno, a coordenada y é o seno. No caso, se a gente for olhar para a hipérbole, então, para quem não se recorda, vou desenhar aqui, não sei se viram também, né? É um assunto que, eventualmente, ele é deixado de lado no ensino médio, mas uma hipérbole é uma das cônicas, né? Ela tem um formato mais ou menos assim, tá ultra bem desenhado, não? São, elas são simétricas, tá? Com relação ao eixo y aqui. Então, tudo que acontece à direita é exatamente o que acontece à esquerda. Eu sei que o desenho não está perfeito, mas eu estou lhe dando essa informação, então saiba disso. E qual que é a equação da hipérbole? Então, essa hipérbole aqui, ó, exatamente essa hipérbole. Qual que é a equação dessa hipérbole? A equação dessa hipérbole é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Como disse, eu não sei se vocês viram isso lá no ensino médio, mas fica aí registrado então que isso aqui é uma hipérbole. Hipérbole é uma das cônicas, cuja equação é dada por isso aí. Então, x2 menos y2. A forma mais geral é x2 menos y2 igual a ao quadrado. É como se fosse a fórmula do círculo, só que em vez do mais vai o menos, tá? Então, é parecido com a fórmula do círculo de raio unitário, só que em vez de ser x2 mais y2 igual a 1, é x2 menos y2 igual a 1. E aí, então, ela tem esses dois ramos, um para a direita, um para a esquerda, e eu tenho duas raízes, uma no menos 1, beleza? E aí, o meu interesse é o seguinte: se eu pegar um ponto aqui, então, sobre a hipérbole, com coordenadas x e y, eu quero saber, então, quem é o x e quem é o y. Beleza? Quem é o x e quem é o y. E aí, eu vou observar o seguinte. Olha que observação interessante. Olha que observação interessante. Vamos pegar aqui, ó, só por curiosidade, só curiosidade, tá? É científico aqui, ó. Eu vou pegar a função cosseno hiperbólico de t. Quanto que é cosseno hiperbólico de t? É exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2, beleza? Quem que é o seno hiperbólico de t, então? Seno hiperbólico de t é exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2. Perfeito? Maravilha. O que que acontece se eu elevar, então, cosseno ao quadrado e tirar o seno ao quadrado? Ou seja, o que que acontece se eu fizer isso aqui? Tá? Eu estou pegando esse cara, o primeiro elevando ao quadrado, pegando esse cara elevando ao quadrado e tirando esse cara aqui ao quadrado. Então, eu quero saber qual que é o resultado dessa conta aqui, tá? Se eu souber quem é o resultado dessa conta, eu mato a charada quem é o ponto xy ali. Então, isso é uma coisa importante, tá? Então, eu já tô adiantando aqui o que que vai acontecer, mas olha que coisa interessante. Então, se eu pegar o cosseno ao quadrado, então isso vai dar exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2 ao quadrado, menos exponencial de t menos exponencial de menos t sobre 2 ao quadrado, correto? Beleza? E aí, maravilha. O que que eu vou fazer agora? Então, isso aqui é quadrado do primeiro, então exponencial de 2t, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 1. Por que que a multiplicação do primeiro pelo segundo vai dar 1? Pensa aí. Vai dar 1 mais o quadrado do segundo, exponencial de menos 2t, dividido pelo de baixo ao quadrado, que é 4, né? Menos a mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que também dá 1, até porque são as mesmas parcelas, né? Só muda o sinal aqui, mas
é exponencial de t, exponencial de menos t, são as mesmas parcelas, não, são os mesmos números, tá? São os mesmos números aqui, mais exponencial de menos 2t dividido por 4 também, porque está ao quadrado. De acordo? Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Primeiro, eu tenho um sinal de menos e eu tenho exponencial de 2t. Aqui eu tenho exponencial de 2t. Então esses caras vão cortar. Beleza? Eu tenho aqui, ó, exponencial de menos 2t e eu tenho aqui menos exponencial de menos 2t. Então, de novo, esses dois termos também vão cortar. Tá? E aí que eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Vai dar mais. E aí, vou pegar o que sobrou então. Quem que sobrou? Sobrou 2 sobre 4 na primeira parcela, menos com menos mais 2 sobre 4 da segunda parcela. Isso dá exatamente igual a. Então, portanto, se eu pegar o cosseno hiperbólico de t e tirar o seno hiperbólico de t ao quadrado, perdão, então, quadrado do seno hiperbólico menos o quadrado, volta a fita. Se eu pegar o cosseno hiperbólico ao quadrado e tirar do seno hiperbólico ao quadrado, eu tenho então igual a 1, tá? E aí isso parece, na verdade, se eu voltar aqui, vou subir aqui rapidamente, isso parece com essa expressão, correto? Bem, mas essa expressão é verdade porque as funções trigonométricas normais, as circulares, elas moram dentro do círculo. Já as funções trigonométricas hiperbólicas, o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, elas moram sobre quem? Sobre a hipérbole. Por isso o nome. Vocês já devem ter ouvido falar que as funções trigonométricas são circulares. São circulares porque elas moram no círculo. E as trigonométricas hiperbólicas são hiperbólicas porque elas moram na hipérbole. Então, nesse caso, só para a gente matar, nesse caso, o x é igual ao cosseno hiperbólico e o y seria o seno hiperbólico do mesmo tempo. Beleza? É uma parametrização da hipérbole. Perfeito? Então aqui a gente chega numa uma outra identidade que é fundamental e ela vai ser bastante útil para a gente em problemas no futuro também, tá? Num futuro não muito distante, ok? Então essa identidade aqui vale a pena ser guardada. Então eu vou até marcar ela de vermelho aqui, porque ela é uma desigualdade, ela é uma igualdade muito importante, é uma identidade muito importante. E ela é o análogo da relação fundamental do seno e do cosseno, que é seno 2 mais cosseno 2 igual a 1, para a versão hiperbólica. Perfeito? Até aí tudo tranquilo? A gente só está definindo as funções e olhando para as suas identidades mais primitivas e observando que existe mesmo, de fato, uma relação muito próxima entre as funções trigonométricas circulares e as funções trigonométricas hiperbólicas. Elas não são iguais, lógico, o comportamento delas é totalmente diferente, a gente vai falar disso aqui agora, mas ainda assim as suas identidades básicas são todas muito semelhantes, tá? Diferentes, mas muito semelhantes. Então, agora para os gráficos aqui, tá? Só para a gente ter uma noção rápida do comportamento dessas funções aqui. Então vamos falar um pouco sobre os gráficos do seno e do cosseno hiperbólico, e aí depois a gente fala sobre as outras funções trigonométricas hiperbólicas que a gente pode definir. E aí, enfim, vamos lá para o seno, né? Então, primeira coisa que eu vou escrever aqui, ó, o seno hiperbólico de x é exponencial de menos x, exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. E eu quero fazer uma observação trivial aqui, ó. Quanto que é o seno hiperbólico de zero? O seno hiperbólico de zero, então, é exponencial de zero menos exponencial de menos zero, que é zero também, dividido por 2. Isso é 1 menos 1 sobre 2, que é igual a zero. Beleza? Massa. Eu quero saber o seguinte, qual que é o limite quando o x vai para infinito do seno hiperbólico de x? Bem, isso é o limite quando o x vai para infinito, exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Bem, no infinito, esse cara cresce, né? Como o Rony falou para vocês, ele cresce para infinito. E no menos infinito, a exponencial ela vai para quanto? Ela vai para zero, né? Porque isso aqui, na verdade, isso aqui é 1 sobre e de x, né? Exponencial de menos x é 1 sobre e de x. Como esse número vai para infinito, então a razão vai para zero. Beleza? O Rony falou isso aí para vocês em algumas aulas aí para trás, tá? Então isso aqui, na verdade, ele vai para quanto? Ele vai para mais infinito. Aqui é zero, não, perdão, aqui é infinito, né? Quando x é para infinito. Então, quando x é para infinito,
Então esse cara vai para infinito. Beleza? O que acontece no menos infinito? O que acontece com o comportamento dessa função no menos infinito? No menos infinito, então, repetir mesma discussão aqui, ó. Então tem exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. No menos infinito, esse cara vai para zero. E no menos infinito, esse cara aqui vai para mais infinito, porque é menos com menos mais, então ele vai para mais infinito. De acordo? Então este termo vai para zero. Vou deixar registrado aqui. Ó. Esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, e esse aqui vai para mais infinito. E esse aqui vai para mais infinito. Só que mais infinito menos, esse camarada então todo vai para quanto? Vai para menos infinito. Esse camarada todo vai para menos infinito. Tá? Legal. Então, todas essas são observações relevantes. E eu quero fazer mais uma última observação relevante. A função seno hiperbólica de x é uma função contínua? Sim ou não? Claro que sim, né? Por que ela é uma função contínua? Porque ela é uma combinação, ela é a diferença de duas funções contínuas, que é a exponencial de x e a exponencial de menos x. Elas não deixam de ser funções contínuas. Então, essa função aqui é uma observação, talvez até simples demais, mas ela é importante aqui para o que a gente vai falar agora. Então, essa função ela é contínua, beleza? E aí, qual seria o gráfico, um esboço do gráfico dessa função? Tá? A gente já sabe um comportamento muito básico dela. Tá? Ela é uma função crescente, que ela vai para mais infinito, ela vai para menos infinito. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o gráfico dela é parecido com algo mais ou menos assim. Opa, mais ou menos assim, tá? Então esse aqui é o gráfico do seno hiperbólico de x. Observe aqui que ele tem uma única raiz, que é exatamente no zero, tá? Então a função seno hiperbólica ela tem esse comportamento aí. O cosseno hiperbólico é bem parecido, eu vou falar até um pouco mais rápido, tá? Até para a gente ter tempo para falar de outras coisas também, de outras coisas importantes que essas funções satisfazem, comportamentos importantes que elas satisfazem, falar das outras também, falar das inversas rapidamente. Tá? Então, feito isso para o seno, no caso do cosseno, deixa eu só destacar aqui, ó, então, botar um A aqui para vocês saberem que é uma e vamos falar aqui da outra, para não ficar muito bagunçado. Cosseno hiperbólico, exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2, beleza? E aí vou fazer as mesmas coisas, as mesmas considerações. Vou olhar quanto que vale ela no zero. Então, no zero é exponencial de zero mais exponencial de menos zero sobre 2, que vai dar 1 mais 1 sobre 2. 1 mais 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, no zero ela vale 1. Se eu calcular o limite, quando x vai para infinito, do cosseno hiperbólico de x, isso é o limite, quando x vai para mais infinito, exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. E aqui o comportamento é o mesmo. No mais infinito, esse cara vai para zero. E esse aqui vai para mais infinito. Então, significa que tudo isso aqui vai para mais infinito. Beleza? Legal. Vamos ver o outro. Se eu fizer o limite, então, quanto vai para menos infinito do cosseno hiperbólico de x? O limite do cosseno hiperbólico de x, isso é o limite. X é para menos infinito. Exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. E esse camarada aqui, mesma coisa. Neste caso, este aqui vai para zero e este aqui vai para mais infinito. Correto? Porque menos com menos dá mais, né? Ali dentro do argumento. Então, esse camarada aqui vai também para mais infinito. E aí, qual seria, então, o esboço do gráfico do cosseno hiperbólico? Parece um pouco, lembra um pouco o da parábola. O formato, tá? São coisas diferentes. A parábola é x ao quadrado, né? Ou funções de segundo grau. Nesse caso, o gráfico não é uma parábola. Estou dizendo que só o shape, o formato, lembra da parábola, ok? Para não dizer, nossa, ele falhou que o negócio era uma parábola, mas não é uma parábola. Então, para ficar claro, não é uma parábola. Então, ele tem esse formato aqui de cuia, né, de cumbuca, beleza? E aí ele passa aqui exatamente no x igual, quando x é igual a zero, y é igual. Então, aqui é o y, aqui é o x, e esse gráfico aqui, y igual a cosseno hiperbólico de x. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Falamos assim já, acho que bastante sobre
o seno e o cosseno hiperbólico. A partir dele, a gente pode definir as outras trigonométricas hiperbólicas, ou as outras hiperbólicas, que vão ser elas quais? Tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica, cossecante hiperbólica, tá? Vou destacar aqui as outras hiperbólicas. Vinícius, as outras hiperbólicas também têm um comportamento semelhante em termos de identidades e coisas do tipo? Sim, continua sendo tudo muito parecido, tá? Então, vai continuar as mesmas discussões aqui. Não vou entrar em detalhes, tá? No caso das outras hiperbólicas, mas eu vou citá-las aqui. Que são quais? São a tangente hiperbólica de x, que é, logicamente, a razão entre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, que nesse caso em particular, então, é exponencial de x menos exponencial de menos x sobre exponencial de x mais exponencial de menos x. Perfeito? Essa função tem esse comportamento. O gráfico dela, vou falar do gráfico dela já aqui, só um esboço rápido. O gráfico dela parece muito, muito mesmo com o gráfico da arcotangente, parece bastante com o gráfico da arcotangente. Tem duas assíntotas horizontais, uma no 1 e uma no menos 1. E aí, como disse, o gráfico dela parece o gráfico da arcotangente. Para quem assistiu a aula passada, o gráfico da tangente é uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui também, tá? Então, isso aqui é y igual a tangente hiperbólica de x. Tá? Então, só fazendo um esboço do gráfico aí, só para vocês não ficarem perdidões. Essas talvez sejam as mais, eu não diria as mais importantes, é sempre ruim falar isso, mas talvez as que a gente mais use, né, que são o seno, o cosseno e a tangente hiperbólica. Isso não exclui o fato de que vocês vão ter problemas eventualmente, que vocês vão usar outras trigonométricas, hiperbólicas. Vou falar agora da secante rapidamente, vou falar do gráfico dela também. Então, a secante hiperbólica, ela é definida como a secante mesmo. Ups, secante hiperbólica de x, ela é definida como, usualmente a secante é 1 sobre o cosseno, então aqui é 1 sobre o cosseno hiperbólico, ou seja, ela é 2 dividido por exponencial de x, por exponencial de menos x, e ela tem um gráfico bem interessante. Já deu para observar, claro, que os gráficos das funções hiperbólicas são completamente diferentes das funções trigonométricas. Elas não são periódicas, por exemplo, são totalmente diferentes. Diz que elas têm coisas em comum, ou pelo menos parecidas, mas nem tudo é igual, né? Tem coisas que são bem diferentes mesmo. Deixa eu desenhar aqui só um esboço simples, tá? Um esbocinho humilde, que ela faz mais ou menos, tentar fazer aqui da melhor forma possível, e faz mais ou menos isso aqui, vai e desce. Parece pouco com a gaussiana que vocês vão aprender em algum momento aí do futuro de vocês. Então, isso aqui é a secante hiperbólica de x, beleza? Então ele tem esse shape aí. Observe que no mais infinito e no menos infinito ele vai para zero. Isso é fato porque o cosseno hiperbólico no mais e no menos infinito ele vai para mais infinito. Então isso acontece. Então eu tenho a tangente hiperbólica, secante hiperbólica. Tenho o que mais? A cossecante hiperbólica e a cotangente hiperbólica. Essas eu não vou nem fazer o gráfico é esquisito e é complicado de desenhar. Quer dizer, não é tão complicado assim não, mas eu vou só escrevê-las aqui. Que eu tenho então, talvez menos usadas, a cotangente hiperbólica de x, que é a razão entre o cosseno e o seno. Vou deixar vocês pesquisarem qual é o gráfico dela. Então, ela é de x mais é de menos x sobre é de x menos é de menos x, beleza? E, então, esse aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem, a cossecante hiperbólica de x, que é a razão entre 1 sobre o seno hiperbólico de x, então aqui nesse caso dá 2 sobre e de x menos e de menos x. Então, com relação aos gráficos, vou deixar aqui para vocês o dever de casa, pesquisem os gráficos dessas funções. Podem usar o Wolfram aí, tá? Podem usar o Wolfram aí, dessas funções, né? Dessas funções não, parecendo o seu Creyson, né?
Porra, falei e escrevi de novo, né? Essas funções aqui. Perfeito? Maravilha. É, legal. Derivadas. Quais são as derivadas dessas funções? Vou derivar o seno, cosseno e a tangente. Vou deixar as demais para vocês, mas as derivadas são triviais. A gente consegue fazê-las todas muito rapidamente. Muito rapidamente, por quê? Porque o seno e o cosseno dependem, para poder derivar, da derivada da exponencial. E no caso da derivada da exponencial, é ela mesma, a menos de alguma regra da cadeia que eventualmente a gente precise fazer. Tá? Então, vamos aqui para o nosso próximo tópico. Derivadas, né? Então vamos lá. Vamos começar pela derivada do seno. A derivada do seno hiperbólico é simplesmente a derivada de uma combinação de exponenciais, né? Exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. E aí, nesse caso, é metade de derivada da exponencial de x menos a derivada da exponencial de menos x, correto? Eu tirei o menos para fora, então estou derivando cada uma delas. Bem, a derivada da exponencial é a própria exponencial. A derivada da exponencial de menos x, esse cara aqui, derivada da exponencial de menos x, vai ser quem? Vai ser menos e de menos x. Por que é menos e de menos x? Porque eu tenho uma regra da cadeia. Que tudo isso dividido por 2. Isso aqui então dá e de x mais e de menos x sobre 2, que é claramente o cosseno hiperbólico de x. Então, portanto, a derivada do seno hiperbólico de x é igual cosseno hiperbólico de x. De novo, uma coincidência com as funções originais, né? De novo, eu tenho aí uma coincidência com as derivadas das funções trigonométricas. Então, sempre bom destacar essas coincidências que aparecem. Se eu derivar agora do cosseno hiperbólico, a expectativa é que seja algo também semelhante. Então, aqui a gente tem metade da derivada da exponencial mais a derivada da exponencial de menos x. E aí, usando a regra da cadeia, eu tenho meio de x menos de menos x. Observem que esse menos aparece por conta desse menos aqui que cai quando eu derivo usando a regra da cadeia, correto? Tá? Então, ele aparece em decorrência da regra da cadeia. Então, mas esse cara é exatamente o seno hiperbólico de x. E aqui talvez seja uma coisa que muitos alunos acham estranho, é que a derivada do cosseno hiperbólico ela é ligeiramente diferente. A derivada do cosseno hiperbólico é ligeiramente da derivada do cosseno circular regular que a gente usa, né? Que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. A derivada do cosseno hiperbólico de x é o seno hiperbólico de x. Então elas ficam trocando sempre. O seno vira cosseno, o cosseno vira seno, o seno vira cosseno, e assim por diante, tá? Elas sempre se comportam dessa forma. Beleza? E aí, legal, sabendo isso, a gente pode calcular, por exemplo, a derivada da tangente. Deixa eu só marcar aqui, só indicar, né? Então, aqui é a derivada do seno, aqui é a derivada do cosseno, fazer aqui a da tangente. Fazer a da tangente e a da secante, eu vou deixar as outras para vocês fazerem, tá? Então, a derivada da tangente hiperbólica de x é nada mais, nada menos que a derivada de uma razão, né? Da razão entre o seno e o cosseno. A gente vai fazer exatamente como a gente fez da tangente hiperbólica, da tangente normal, né? Do cosseno normal. Então, é a derivada do de cima. A gente já sabe que é cosseno, vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que a gente já sabe que é o seno também. E tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Mas em cima o que eu tenho, é cosseno hiperbólico ao quadrado de x, menos seno hiperbólico ao quadrado de x, dividido pelo cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Bem, mas o numerador a gente discutiu um pouco já sobre ele. Quanto que dá o numerador? Esse numerador todo dá, correto? Porque cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, hiperbólico no caso, é igual a 1, tá? Todo esse cara aqui
é igual a 1. Então, esse numerador todo dá 1 dividido por cosseno hiperbólica ao quadrado de x. Isso, na verdade, é secante hiperbólica ao quadrado de x. E olha, é exatamente a mesma derivada da função tangente normal, né? Então, portanto, destacar que a derivada da tangente hiperbólica de x é igual a secante hiperbólica ao quadrado de x, conforme, conforme, conforme o mundo circular. Então, de novo, bem parecido. E aí, só para a gente fazer mais uma aqui, vamos fazer a derivada da secante hiperbólica. Vamos ver se mudou alguma coisa. Uma hora tem que mudar alguma coisa, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Então, quer dizer, já mudou, né? Derivada do cosseno não tem o sinal de negativo, né? Derivada da secante hiperbólica de x é a derivada, então, de 1 sobre o cosseno hiperbólico de x, que eu posso entender isso aqui como sendo cosseno hiperbólico de x elevado a menos 1, né? É um inverso multiplicativo, tá? Aqui no caso é um inverso multiplicativo. E aí, como que a gente deriva esse cara aqui? Então a gente vai derivar usando a regra da cadeia, né? Usando a regra da cadeia, qual vai ser derivado? Então, esse menos um cai, a gente troca ele por menos 2, então fica menos 1 vezes cosseno hiperbólico de x elevado a menos 2, vezes a derivada do que está dentro, né? E a derivada do que está dentro é a derivada do cosseno hiperbólico, que é seno hiperbólico de x. Beleza? E aí, nesse caso, o que eu obtenho é menos seno hiperbólico de x dividido por cosseno hiperbólico ao quadrado de x, que eu posso manipular sem muita dificuldade para escrever assim, né? Porque eu tenho, afinal de contas, um cosseno ao quadrado no denominador. Posso, então, reescrevê-lo para ficar nesse formato aqui. E aí aqui fica imediato que eu tenho menos tangente hiperbólica de x vezes secante hiperbólica de x. Então, de novo, mais uma vez, conforme vocês já perceberam, tudo é muito parecido, portanto, porém diferente. Mas nesse caso a gente tem então que a secante hiperbólica de x, ela compartilha um formato semelhante, só que ela leva um menos ali que não aparece nas funções circulares. Então, o derivado da tangente da secante hiperbólica é menos tangente vezes secante, ou menos secante vezes tangente, tanto faz, tá? E aí, as outras duas eu vou deixar como exercício. Então, aqui a letra E e a letra F. Eu vou deixar como exercício para vocês provarem aí, que são quais? É a da cotangente, então a derivada da cotangente hiperbólica de x, que dá menos cossecante hiperbólica ao quadrado, menos cossecante hiperbólica ao quadrado de x, e a cossecante hiperbólica de x derivado, ela vai dar menos cossecante hiperbólica vezes cotangente hiperbólica. Então, essas duas aqui, conforme combinado, essas duas são exercícios. Beleza? Para vocês fazerem. É bem tranquilo. Vocês já viram, fizemos várias aí. Tudo bem tranquilão mesmo, tá? E aí, só para a gente acabar, essas funções, algumas delas admitem inversa em alguns pedaços específicos, tá? Elas vão admitir inversa em alguns locais específicos. E eu vou comentar aqui rapidamente do seno, do cosseno e da tangente, tá? Então, elas podem ser inversíveis aí em alguns locais específicos do plano, tá? As funções inversas aí. Então, lembrando de novo, f vou botar aqui g, né? É inversa de f. G é função inversa de f injetiva. Observe que isso é um ponto importante. Se acontece o quê? Se f de g de x é igual a x e g de f de x também é igual a x. Se você fizer a composta f composto de g dá x, se você fizer g composto de f,
também dá x, beleza? Então uma função é a inversa da outra, se isso aí acontece. A gente já falou isso em 3 aulas diferentes, mas é sempre importante a gente relembrar, tá? Então vamos começar pelo seno. O seno hiperbólico, conforme o desenho que a gente tinha feito anteriormente, o gráfico dele, né? O seno hiperbólico, ele tem um gráfico parecido com isso aqui, né? Tá? O que indica, claro, que essa função é naturalmente injetiva, beleza? Se ela é injetiva, então isso aqui implica que existe uma inversa que a gente chama de arco. Não sei se a gente chama de arcosseno hiperbólico de x. Pelo menos eu não estou lembrado da gente usar esse nome, não. Mas tudo bem. Existe uma inversa, que eu vou chamar aqui, ó, seno hiperbólico a menos 1 de x. Tá o quê? Seno hiperbólico do seno hiperbólico a menos 1 de x é igual a x. Então, um comentário importante. Esse menos 1 aqui, ele não significa menos 1 no sentido multiplicativo, tá? Ele significa função inversa, tá? É diferente. Eu lembro até que na aula passada teve uma dúvida relacionada a isso. Então, é importante observar o seguinte, esse menos 1 aqui, ele não significa multiplicação. Eu não estou dizendo que isso é 1 sobre o seno hiperbólico. É isso que eu quero dizer, tá? Esse menos 1 aqui é de função inversa. Se eu quisesse dizer, se isso aqui se isso aqui fosse multiplicativo, que na verdade eu estaria dizendo aqui que eu estou com a cossecante hiperbólica, o que não é verdade, tá? Então existe uma função inversa, tal que isso aí é verdade. Sendo assim, eu posso derivar isso também, né? Posso encontrar a sua função, a sua derivada da função inversa aí. Ah, Vinícius, mas por que a gente está aprendendo a derivada da função inversa dessa função aí? Porque ela vai ser importante. Acredite em mim. Então vamos derivar, né? Derivando aqui. Então, se eu derivar dos dois lados, o seno hiperbólico do seno a menos 1 hiperbólico de x, que é a derivada de x aqui. Então, vou usar a regra da cadeia, derivada do seno e cosseno hiperbólico, de seno hiperbólico a menos 1, que é a inversa, vezes a derivada do que está dentro, que eu não conheço, então eu vou só deixar indicado aqui. Isso aqui tem que ser igual a 1, né? Beleza? Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, assim como fizemos quando a gente achou as derivadas das trigonométricas inversas, a gente vai fazer parecido. Então, eu vou passar dividindo, e aí eu acho então que a derivada da função inversa hiperbólica do seno, eu ainda não sei, ela é 1 sobre o cosseno hiperbólico do seno hiperbólico inverso do x. Beleza? Perfeito? E aqui, assim como a gente fez lá no caso das funções circulares, a gente vai fazer usando a mesma estratégia. Qual que foi a estratégia? A gente usou uma identidade trigonométrica, lá no caso do seno, para reescrever esse denominador aqui. Então a gente vai usar a mesma ideia. Qual que é a ideia então? Qual a identidade trigonométrica que a gente tem? A gente tem essa identidade trigonométrica aqui. A gente tem essa identidade aqui, ó. A gente tem que o cosseno hiperbólico ao quadrado de qualquer coisa menos o seno hiperbólico ao quadrado de qualquer coisa, isso é igual a 1. Beleza? Isso é verdade sempre. E aí, então, eu vou usar essa, essa identidade, só que ao invés de usar o y, quem que eu vou usar? Eu vou usar o seno hiperbólico inverso de x ali. Então, nesse caso, que a gente vai ter o seguinte, ó. Vou escrever então aqui, ó. Cosseno, se eu chamar aqui de y, fica mais imediato, né? Então fica cosseno hiperbólico ao quadrado de y, cosseno hiperbólico ao quadrado de y, menos. Quanto que é o seno hiperbólico de y? O seno hiperbólico de y é x ao quadrado. Oh, desculpa, é x. O seno hiperbólico de seno hiperbólico a menos 1 de x é igual a x. É isso que eu estou usando ali em cima, tá? Então, estou usando esse cara aqui. Então, isso dá x, isso aqui dá 1. Beleza? Se isso é verdade, então portanto, o que, que acontece? O cosseno hiperbólico ao quadrado de y é 1 mais x ao quadrado. E aí, se eu tirar a raiz quadrada, eu acho que o cosseno hiperbólico ao quadrado de y, opa, quadrado não, estou tirando a raiz, né? Tirando a raiz dos dois lados, eu tenho 1 mais x ao quadrado. Ah, Vinícius, mas tem que botar o mais ou menos aí, tem que botar o mais ou menos. Tem que botar o mais ou menos e você está corretíssimo. Mas por que, que o menos não serve, não resolve para mim aqui? O cosseno hiperbólico
o cosseno hiperbólico, por definição, ó, cosseno hiperbólico de x é exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2, que é uma função sempre maior ou igual a zero. Na verdade, ela é sempre positiva, porque o menor valor dela é 1, tá? Então, nesse caso, eu só preciso do mais, o menos vaza. Tranquilo? Feito, então, todas essas considerações, eu acho que a derivada aqui, então, é 1 sobre raiz quadrada de x2 mais 1. Fecha. Aqui. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então, vamos para a próxima. De forma totalmente análoga, a gente pode fazer para o cosseno, tá? Então, que eu falei, deixa eu só para marcar aqui, para delimitar, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B, de bola, e aí vamos fazer para o cosseno. Vamos olhar para o gráfico do cosseno hiperbólico. O gráfico do cosseno hiperbólico, como a gente falou anteriormente, mais para o começo da aula, ele parece o gráfico formato, tá? Não é uma parábola, não estou dizendo que é uma parábola, mas o formato é parecido, tá? Lembro de uma parábola, e o menor ponto aqui é 1. Claramente ela não é injetiva, nenhuma função par é injetiva, tá? Funções pares não são injetivas. É natural que elas não são injetivas. Por que elas não são injetivas? Porque o eixo y funciona como um espelho. E aí, como ele funciona como um espelho, ela acaba não sendo injetiva por conta desse comportamento espelhado, beleza? Bem, o fato dela não ser injetiva não é assim o, o, o final do mundo. A gente pode simplesmente escolher um pedaço no qual ela vai ser injetiva. Então aqui a gente pode, por exemplo, pegar os x que sejam maiores do que o x positivo, né? Então a gente pode pegar aqui o eixo x positivo. A gente pode pegar todo o eixo x positivo aqui, porque ela é injetiva para todo x maior ou igual a zero. Perfeito? Ela vai ser injetiva para todo x maior ou igual a zero. E aí, se ela é injetiva para todo x maior ou igual a zero, então, só pra gente, então vai existir, isso aqui implica, né, que vai existir uma função cosseno hiperbólico a menos 1 de x inversa de cosseno hiperbólico de x que satisfaz, né, no caso, cosseno hiperbólico de cosseno hiperbólico a menos 1 igual a x. Beleza? Só uma coisa importante. Uma coisa importante é, nesse caso, a gente está usando o cosseno hiperbólico definido de zero até mais infinito, beleza? E aí a imagem dele vai morar em qual intervalo? Intervalo de 1 até mais infinito, correto? Isso significa então que a nossa função inversa, cosseno hiperbólico menos x, ele vai ser uma função que vai ser definida onde? No, a gente troca, permuta, né? A gente permuta ali as ordens. Então ele vai de 1 até mais infinito, até de 0 até mais infinito. Beleza? É de 1 mais infinito até 0 mais infinito. Perfeito? E aí, essa definição é interessante. Inclusive, eu esqueci de comentar no caso anterior, mas pelo fato do seno hiperbólico aqui, então só essa pequena observação que eu vou colocar aqui no final, que eu fiz embaixo aqui agora, mas eu não fiz no outro. Uma observação aqui é, o seno hiperbólico é uma função de R em R. Injetiva de R em R. Então isso implica que o seno a menos 1 também ela é de R em R. Injetiva, tá? Beleza? Então só uma observação aí relevante. Nesse caso eu acabei esquecendo porque ela funciona para todo real. Aqui o caso é um pouco mais, ela é um pouco mais, não diria chata não, mas ela tem um pouco mais de detalhe. Ela já começa a aparecer com as funções trigonométricas usuais que não funcionam para todo R, né? Elas funcionam no intervalo bem pequenininho. Perfeito? Beleza. E agora a ideia é a gente fazer o quê? Calcular a derivada. Eu nem vou fazer essa derivada aqui porque a derivada é bem parecida, tá? Mas seguindo aqui, ó, seguindo os passos da derivada do seno hiperbólico a menos 1 de x,
É possível mostrar, é fácil ver que, né? É possível mostrar que a derivada do cosseno hiperbólico a menos um de x, ele na verdade é um sobre raiz de x2 menos 1, tá? Então vocês podem, é um exercício, tá? Tô deixando aqui como exercício também, um exercício aqui, até porque a gente já está acabando a aula, esse é um exercício, para vocês fazerem, seguindo exatamente esse mesmo raciocínio que a gente fez aqui, tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio dessa aqui, peço para vocês provarem essa aqui, beleza? E aí, para a gente deixar registrado aqui, eu vou fazer só mais só comentar um pouco mais sobre a tangente, e as demais eu vou deixar só anotadas aqui para vocês procurarem depois, fazerem os gráficos, fazerem as derivadas como exercício. Então, só para a gente acabar, qual que era o gráfico da tangente hiperbólica de x? Tangente hiperbólica, qual que é o gráfico da tangente hiperbólica? Então, ela tem duas assíntotas horizontais aqui, duas assíntotas horizontais aqui, beleza? Ela tem um gráfico parecido com esse, tangente hiperbólica de x. Ela é claramente injetiva, ela é naturalmente injetiva, não preciso fazer nenhuma consideração com relação à injetividade dela. Ela é injetiva, ela está definida aqui então no intervalo. Tangente hiperbólica, ela está definida em todos os reais, mas apesar dela estar definida em todos os reais, ela só retorna números que estão entre menos um e 1, tá? E aí, consequentemente, vai existir uma inversa para ela, que vai ser definida de menos um a um até R, beleza? E, e o que mais? Deixa eu ver, o que está faltando? Ah, claro, a tangente hiperbólica da tangente hiperbólica a menos um de x tem que ser igual a x, tá? Então, essa função aqui existe essa função aqui, e isso aqui é verdade, beleza? Então, pelo fato simplesmente dela ser injetiva ali, ela é bijetora dentro dessa função que é a função objetiva, tá? E aí, de novo, seguindo os mesmos passos, então aqui para vocês mostrarem um exercício, para vocês fazerem, mostrar que a derivada da tangente hiperbólica de menos um é um sobre menos x ao quadrado. Então, de novo, inclusive ela é parecida, né? Inclusive ela é bem parecida com a do da cotangente, né? Isso aqui é a versão da cotangente no mundo hiperbólico, né? E parece inclusive com a derivada da cotangente. A derivada da cotangente é um sobre um mais x ao quadrado. E aí aqui, só para a gente finalizar, então a D, a E e a F, vocês vão pensar e definir quais são as inversas e calcular as derivadas. Inclusive, um ponto interessante, tá? Um ponto bastante interessante, um exercício muito bom também. Vou até deixar aqui, ó, calcule a função tangente a menos um de x aqui. Ó. Isso aqui é um exercício, tá? Um exercício para vocês. Calcule essa função. Dá para escrever ela explicitamente usando o logaritmo, tá? Então, usando o log, dá para escrever essa função explicitamente. Bem interessante. Faça esse exercício aí. Então, de novo, só para a gente acabar, a gente tem a cotangente hiperbólica a menos um. É possível defini-la e derivar. A derivada dela é um sobre um menos x ao quadrado, tá? E a função cotangente hiperbólica menos um, função inversa da cotangente hiperbólica, ela está definida todos os reais menos no intervalo menos um a um, e ele vai até os reais. É melhor dizer só o domínio, que eu não sei quem é o contradomínio dela. Deixa eu só aqui. Vamos pelo garantido. Isso aqui está definida para módulo de x maior do que 1. Beleza? Então esse é um exercício para vocês aí. Eu não vou.
Não vou entrar em detalhes não. Secante hiperbólica, menos um de x, também é possível definir. A derivada é menos um sobre x raiz quadrada de um menos x ao quadrado, beleza? Ela está definida, secante hiperbólica menos um de x, está definida para x dentro do intervalo de 0 a 1 fechado, beleza? E a última aqui, só para a gente encerrar a nossa discussão, é a cossecante hiperbólica menos um de x, linha, é igual a derivada igual a 1 sobre o módulo de x vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado. Tá? E essa aqui está definida, cossecante hiperbólica de x menos 1 está definida para x diferente de zero. Então, qualquer real diferente de zero aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Abraços.